Pois é, e aí com tanto vai e vem depois da decisão da Suprema Corte americana, as novas tarifas de Trump acabaram ajudando alguns países. E o Brasil é o principal beneficiado. Vamos olhar juntos então um levantamento elaborado pela plataforma de monitoramento global Trade Alert e a gente separou uma arte com os principais beneficiados. Você vê aqui, ó, o Brasil tinha uma tarifa ao todo então de 26,3%, foi para 12,8%, e isso, para você entender, é uma média, tá, de todas as tarifas para todos os setores. Então, o Brasil ao todo estava com uma média de tarifa de 26,3%, caiu para 12,8%, é uma redução de 13,5%, tá? No caso da China, você vê também essa redução super importante de 7,1%. Você vê aí na tela, é uma redução também significativa, mas olha que interessante, a redução do Brasil foi muito maior do que a redução, por exemplo, da China, tá? E aí, uma outra coisa importante para a gente olhar esse cenário também é a redução da Índia, que mostra uma redução de 5,6%, portanto, Índia, China e também Índia estão entre os países que foram os principais beneficiados neste cenário, redução de 5,6%. Então, mas o Brasil disparado com a maior redução no número médio. Agora a gente vai ver os países que tinham fechado parceria com os Estados Unidos e acabaram sendo prejudicados pelas novas tarifas. Porque a gente lembra, tá? Eles fecharam parcerias e aí é importante relembrar que nessas parcerias alguns países, inclusive, saíram perdendo. E aí, diante desse cenário, eles saíram perdendo porque teriam que oferecer mais coisa para os Estados Unidos baixarem as tarifas. Eles baixaram as tarifas, mas agora a gente está vendo o quê? Reino Unido vai ter um aumento de 2,1%, Itália com um aumento de 1,7%, Singapura com um aumento de 1,1%, Coreia do Sul com um aumento de 0,6% e Japão também com um aumento de 0,4%. Esse é o cenário que a gente vê aí na tela, portanto, são aumentos que os países acabam saindo prejudicados, mas não é um impacto tão grande assim. Mas disparado, quem mais saiu beneficiado dessa foi o Brasil, seguido da China. E aí, sobre todas essas novidades, pessoal, e esse benefício aí que o Brasil vai poder aproveitar, pelo menos por enquanto, os impactos para os setores brasileiros. A gente conversa agora com José Veloso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Veloso, obrigada por conversar com a gente por aqui. Bem-vindo, um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Quero muito saber a sua avaliação, antes de mais nada, com relação a essa decisão de Donald Trump de aumentar de 10% para 15% agora essas tarifas, até porque a seção 122 permitia que ele fizesse isso, era o limite, né, que ele aumentasse por até 15%. Como é que você enxerga esse cenário especificamente para o setor? Nosso setor, como você disse, o Brasil foi o país que mais ganhou, né? Mas nosso setor ganhou mais ainda do que a média do Brasil, porque média é média, né? Então, o nosso setor estava com uma tarifa de 50% e agora ele está com uma tarifa de 15%. Então, houve uma redução de 35%, né? É uma redução muito grande. Então, a gente comemorou a decisão da Suprema Corte, porque deu um grande alívio para nós. Mas isso não quer dizer que nós estamos confortáveis. Por quê? Porque, como você sabe, existe em andamento um processo, que é a seção 301, que está investigando se o Brasil pratica práticas injustas de comércio, né? Então, é aquele caso que ficou famoso porque questionou o PIX, questionou incêndio na Amazônia, descaminho, propriedade intelectual, etanol, enfim, foram 6 itens que a USTR, que é um departamento do governo americano, questionou que o Brasil faz e que torna o nosso comércio desleal. Se o Brasil vier a perder nesse processo, que ele, a meu julgamento, deve ser concluído entre maio e junho deste ano, se o Brasil vier a perder, os Estados Unidos poderá colocar novamente, sem passar pelo Congresso, o presidente americano poderá colocar novamente tarifas elevadas
no Brasil. Não sei se seriam de 50%. Isso seria uma decisão ainda a ser tomada pelo governo, mas ele poderia até colocar de volta uma tarifa de 50% lá depois da conclusão desse processo. Então, nós estamos agora, os nossos empresários, com essa insegurança. É uma insegurança muito grande. Eu faço importação, eu faço uma venda, na hora que eu embarcar a minha máquina e ela estiver na logística, em trânsito para os Estados Unidos, e se a gente perde a 301 e volta a tarifa. Então, quer dizer, a insegurança é muito grande. Hoje, a tarifa é de 15%, mas isso não garante de que quando o meu produto chegar nos Estados Unidos será de 15%. Por isso, voltando à matéria que vocês colocaram aí antes da minha entrada, é muito importante a reunião de cúpula que o presidente Lula vai ter na Casa Branca, agora no mês de março, com o presidente Trump, para tirarmos esse fantasma da 301 de cima das nossas cabeças, né? Enquanto houver essa indefinição, os empresários vão continuar com insegurança e inibidos a fazer exportações para os Estados Unidos. Perfeito. Outro ponto também que eu queria entender é como é que vocês enxergam a possibilidade de um reembolso? A gente viu essa possibilidade sendo discutida. Como é que vocês enxergam esse cenário? Porque a gente tem a Suprema Corte falando que essas tarifas que são implementadas ao longo de praticamente todo o ano de 2025 são ilegais e certamente prejudicou bastante os negócios de vocês por aí, especificamente no setor, né? Como é que você enxerga esse cenário, Veloso? Olha, o reembolso também são coisas inéditas que estão acontecendo nessa relação com os Estados Unidos, né? Então, o reembolso, quando a gente olha lá aquela sentença de 170 páginas da Suprema Corte, não está claro como vai ser feito isso. O que a gente entende aqui na BIMAC é que quem fez a importação lá nos Estados Unidos teria o direito ao reembolso do imposto pago a mais, porque ele não poderia ter sido cobrado. Agora, esse reembolso seria para o importador lá nos Estados Unidos e não para nós, exportadores aqui do Brasil, porque quem paga a alíquota é quem importa. É bem verdade também que no setor de máquinas e equipamentos, 82% do comércio que a gente faz é intercompany, ou seja, é uma empresa brasileira daqui exportando para uma empresa brasileira de lá, uma filial, ou uma norte-americana daqui, uma filial, exportando para a matriz dos Estados Unidos. Então, aí o reembolso fica dentro da mesma empresa. A que importa e exporta por ser a mesma empresa. Mas lembrando novamente, o dinheiro é reembolsado lá nos Estados Unidos e não aqui. Perfeito, é um ponto importante também. Veloso, quero entender também a percepção de vocês com relação ao cenário como um todo do setor para esse ano de 2026, mesmo com essa insegurança. Vocês estão já se movimentando para tentar aproveitar essa tarifa de 15% que começa a entrar em vigor já a partir de amanhã. Como é que o setor está se movimentando diante desse cenário? Olha, também aí tem algumas alternativas. Tá. Aquela empresa que transfere estoque, né? O produto está pronto aqui e ele só vai transferir estoque, esses devem estar correndo agora, né? Aproveitando o tempo e já embarcando o material para os Estados Unidos, porque, como eu falei, a nossa estimativa é que a 301 é só em maio. Então, como nós estamos ainda em fevereiro, dá ainda tempo bastante razoável para uma mercadoria chegar nos Estados Unidos e ainda o risco não ser tão grande. Logicamente, que então aquilo que é de estoque, aquilo que vai ser fabricado depois de um pedido, aí não. Aí eu estou negociando, ainda vou fechar uma venda, ainda vou produzir o meu produto. Então, esses a gente não acredita que vai ter uma reação tão grande e imediata. Seria só na primeira hipótese. Nós fizemos, o ano passado, no último quadrimestre, né, os últimos 4 meses, que foi quando incidiu o tarifaço, nós tivemos uma queda de 11% das nossas exportações para os Estados Unidos. No ano todo foi 9%, mas ali no tarifaço foi 11% a queda de exportação. Então, na hipótese de a 301 não ser aplicada e a gente continuar com a tarifa de 15%, a gente entende que a gente vai recuperar essas vendas, ou seja, a gente poderia ter um aumento no primeiro quadrimestre desse ano de 11%, que foi o que nós perdemos no ano passado. Então, acreditamos num aumento aí, não nada expressivo, mas um aumento razoável de exportações.
Agora, se o Brasil perder na 301 lá em maio e voltar uma tarifa pesada contra o Brasil, aí a gente entende que, numa hipótese de 50% como era antes, a gente entende que as perdas serão muito maiores do que foram feitas as perdas que nós tivemos em 2025 e as perdas em 2026 poderiam chegar até 25%. Então, Muriel, a gente fica aqui, quer dizer, a sua pergunta é uma pergunta ótima, como é que nós estamos olhando o futuro? Mas o nosso futuro, ele ainda é Depende. incerto, né? Ele é incerto, ele depende se nós vamos ser condenados na 301 ou se o Brasil não será condenado. Então, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Se nós não formos condenados e o Lula, o presidente Lula, tiver sucesso nas negociações, a gente deve ter um aumento aí da ordem de 11% nas exportações, que foi aquilo que nós perdemos no ano passado. Perfeito. Até aproveito para te perguntar também, diante desse cenário que ainda é incerto, mas vocês têm alguma orientação especificamente já para as próximas semanas com relação ao setor? Como é que vocês estão agora, nesse momento, orientando o setor? Vocês têm orientado? Porque eu imagino que na sexta-feira passada, quando a Suprema Corte cancelou essas tarifas, deve ter sido um caos já por aí de movimentação e de como vamos fazer agora, enfim. Como é que foi esse cenário? Eu queria até que você narrasse para a gente um pouco, José, porque a gente tem acompanhado a dificuldade que vocês têm enfrentado com essa tarifa de 50%. Nós tínhamos previsto que a solução da Suprema Corte seria em fevereiro, Tá. né? E foi. Lógico, tinham apostas dos dois lados, né? Então, veja bem, o exportador brasileiro, quando ele acordou na sexta-feira, ele tinha uma tarifa de 50%. Lá pelas 14 horas, ele tinha uma tarifa de zero. No final da tarde, a nossa tarifa passou para 10%. No sábado, a nossa tarifa passou para 15%. Então, você veja a insegurança que nós estamos vivendo. Então, a orientação agora é o seguinte: se você tem uma mercadoria que você vai colocar no navio, normalmente nós embarcamos por navio porque são equipamentos, são normalmente pesados, né? Então, não é normal embarcar por avião. Existem exceções, mas o normal é navio. Então, se a sua mercadoria ela vai chegar nos Estados Unidos até maio, a gente, a gente recomenda que faça a exportação, porque ele teve uma queda de 50 para 15. Então, se chegar até maio, faça a exportação. Se a chegada nos Estados Unidos vai ultrapassar o maio, junho, aí você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque o julgamento da 301, o Brasil teve uma participação muito boa, os empresários que lá estiveram, eu estava lá no dia 1º de setembro, foi uma defesa muito bem feita pelo Brasil, mas eu entendo que o resultado não vai ser técnico, ele vai ser político. E, no meu entendimento, mesmo não havendo justificativa, o Brasil vai perder na 301 e alguma coisa vai acontecer. Então, a nossa alternativa é sucesso nas negociações do presidente Lula. Como a gente não sabe o que vai acontecer, a recomendação é: se a sua mercadoria for passar de maio, coloque no preço, já considere uma tarifa acima de 15%, aí entre 40% e 50%. Se a minha mercadoria chegar lá antes de maio, embarque rapidamente. Bem, nós conversamos com José Veloso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Boa sorte por aí. Qualquer novidade pode nos chamar que a gente vai atualizando por aqui, viu? Obrigado, estou sempre à sua disposição. Obrigada, uma boa semana para vocês.